dears! Hi guys! Bonjour tout le monde! Olha só, esse é o tema do nosso programa de hoje, exatamente esse. Estamos aqui de novo com a parceria com a Mandy, do Mandy Mais, né, que vem trazer informações sobre o outro lado do Canadá. Tudo bom, Mandy? Tudo bom, gente. E a conversa de hoje, o que vai ser, Dimitri? Vai ser um combate entre as línguas, né? Como é que é o francês lá em Quebec, como que é o inglês aqui. A gente vai falar algumas histórias curiosas sobre línguas, sobre as diferenças, sobre o que não entendem, né? O que mais que a gente vai falar? Se precisa realmente falar em francês aqui em Vancouver, se precisa falar inglês lá em Montreal. Importantíssimo isso. O que você deve estudar. Pois é. E só lembrando que essa parceria que a gente tem com a Mandy, sempre que sair um vídeo no nosso canal com a participação dela, vai sair um vídeo também lá no canal dela com a nossa participação. Exatamente, um crossover. E com temas diferentes, você pode assistir os dois que vai sair no lucro. Verdade. É isso aí. Uma curiosidade, aí quando a gente sabe que tem gente que fala francês, tem gente que fala inglês, quando você vai cumprimentar alguma pessoa, é hi ou é bonjour? É hi, bonjour? Como é que é? Menina, isso é uma questão, assim, delicada, assim, porque logo quando eu cheguei aqui a primeira vez, que eu vim como turista, eu ainda morava em Quebec, eu vim como turista, todo mundo nos comércios falava, né, essas pessoas falavam hi, bonjour. Olha só, engraçado. é uma palavra hi, só, né? Hi, bonjour. Mas parou isso. E eu andei lendo que parece que tem alguma coisa a ver com o governo. O governo parece que foi pedindo pra tirar, não tenho certeza, mas eu li uma reportagem falando sobre críticas com hi, bonjour e sempre pedindo pra ser mais em francês. Então, assim, quando eu tô num bairro que eu sei que fala mais inglês, tem muito estudante, ou é um bairro bem anglofônico, eu não sei como é que fala, se é anglofônico ou anglófono, vocês sabem? Só você que tá Não sabendo. sei, não sei. Um bairro que fala inglês. Então, É mais fácil. Então, nesses lugares, enfim, eu sei que fala inglês, eu ouço tá falando inglês, eu vou e falo inglês, mas no resto a gente se dirige mais às pessoas em francês. Já fala bonjour mesmo. Até pra quem fala inglês aqui, as pessoas falam que é mais complicado, porque sinalização na rua é em francês, aviso no metrô é em francês. Então, assim, as pessoas que eu conheço que vêm de outras províncias, que são nativos do Canadá, mas que vêm de outras províncias, vivem numa bolha inglesa, assim, vivem com pessoas que falam inglês, locais que falam inglês, ensinando em universidades ou empresas que só falam inglês. E são coisas difíceis, porque o governo quer que as empresas falem francês, quer que anunciem vaga em francês. Eles supervisionam isso. Inclusive, no jornal outro dia saiu aqui um caso de uma empresa que fica perto ali de Ottawa-Gatineau, mas na parte do Quebec, né, na parte de Gatineau, mas um pouquinho mais distante, e o Facebook estava todo em inglês e deram a queixa e ficam indo pessoas fazer essa avaliação, tipo, inspetores, e falaram que ela ia levar uma multa se ela não botasse o Facebook também em francês. Nossa. Bom, e é engraçado que quando a gente vem pra cá, a gente tem a impressão que precisa falar as duas línguas, né? Porque o Canadá é um país que tem duas línguas oficiais, inglês e francês. E aqui em Vancouver, assim, não tem necessidade nenhuma de você falar em francês. Ninguém fala, né? O francês é aquele francês que você estudou na escola e já esqueceu. Sutiã. Né? Não precisa, né? Você só vai ver francês nas embalagens de produto mesmo, porque eles são obrigados a colocar tudo, né, em francês e em inglês. Mas fora isso, não precisa, assim, não tem a mínima... É engraçado isso, né? E eu tinha essa impressão, né? Então eu queria saber se aí, né, se o pessoal fala inglês, assim, como é que é? Bom, aqui em Montreal tem o inglês, né? Mas o foco até do governo é que se incentive a falar o francês. Como eu acabei de contar, tem a questão deles fazerem inspeções e incentivarem e quererem que os anúncios sejam assim. Se não tiver, eles vão lá e reclamam, pode ter multa, várias coisas nesse sentido. O inglês aqui nas escolas é ensinado que nem o francês aí. Né, que nem o inglês no Brasil, então não é tão legal, né, isso são eles mesmos, os quebecois, que falam. Então, muitos que não têm nenhum parente que fala inglês e tal, eles vão buscar fora o estudo do inglês para melhorar. Então, muitos falam o inglês com muito sotaque, eles às vezes não pronunciam H, então às vezes eles vão falar que estão com fome, eles falam hungry, às vezes eu não sei se eles estão angry ou hungry. Angry ou... Eu não vou mentir que eu também falo. Então, assim, ele não sabe pra que serve o TH, né? Tipo, não faz diferença nenhuma.
Às vezes eu fico ajudando meu marido a pronunciar, botar a língua só pra fazer o som, que meu pai às vezes parece com F. Mas é muito engraçado, porque às vezes não sai. Então, uma questão que eu tava pensando aqui foi sobre questão, assim, de entonação da voz e impaciência. Por exemplo, eu vou contar e aí vocês me contam como é o de vocês. Primeiro lugar, que aqui eles dizem bonjour de uma forma extremamente alegre. Tipo, a gente diz bom dia em português, né, tal, mas não é com essa coisa toda. Mas o bonjour aqui, ele é mais ou menos assim. Bonjour! Eles falam com... Nossa, sério? Sério, você entra na loja e a pessoa já grita de lá, dessa forma. Então, tipo, é exatamente assim. É muita animação pro meu gosto. É da língua, é da Eu língua. tava na Blockbuster, lembra? Aí rola um hello, não sei. Hi, bem alto assim, ou como é que é? Sério? Que engraçado. Não, aqui acho que não é tão enfático assim. Não. Aqui é muito, foi algo que eu, sabe, eu percebi, prestei atenção, achei engraçado. Qual que E é a a mesma- entonação aqui? Aqui, não, assim, não é de entonação, mas é uma coisa que eu lembrei que eu achei engraçada, né? Quando eu comecei a trabalhar, então, né, quando você falava, né, hi, primeiro que eles não falam hi, how are you, que nem a gente aprende na escola, né? Aqui eles falam hi, how are you doing, né? E aí eles respondem good. Tipo, I'm okay. não, mas tem Tem o o good. ok. Tem o good Tem e o tem good. também ok. Eu not bad. Not bad é o Not melhor. bad. Not bad. É assim. O francês Not tem bad. isso. Tipo, só que assim, eu achava muito esquisito, porque eu achava que era assim, meio pra baixo, né? Assim, pô, Depressivo. era meio depressivo, mas assim, é super normal eles falarem Not bad. not bad. É. Não é uma coisa assim, tipo, tão depressiva, né? E aí, quando estranho. e eu às vezes respondia fine, né? How are you doing? Eu falava fine. Achando que eu tava falando, né, que eu tava bem. E aí eu lembro que meu chefe falou assim, não, mas se você fala que você tá fine, Tá, você não tá muito bem. É mais ou menos. Eu, então o que eu tenho que falar? Good. Aí eu, tá bom. Aí eu passei a falar, I'm good. Em vez de falar I'm fine, que é o que eu tinha aprendido lá na escola A de gente inglês. aprende tudo errado na escola. Fine, thanks. A gente aprende isso, né? Então, a gente fala fine, thanks. Ninguém fala fine. Ninguém fala fine aqui, tá? Verdade. Quando te perguntarem how are you doing, você fala good ou fala not bad ou fala ok. Aqui tem muito isso de negar pra afirmar. Então, eu já vi isso em inglês também, que eles vão falar, tipo, tipo assim, por exemplo, até que, tipo, você tá bem, até que você também não tá mal, tipo. Tá, Pra dizer que, na verdade, estranho, você também, you're not so bad yourself, eles dizem isso, né? Então, tipo, no francês também tem muito isso, eles vão dizer até que você não é feia, pra dizer, que quer dizer, na verdade, que você é muito bela. Até que você não é feia, se fosse em É uma português, feinha arrumadinha, né? ia ser uma coisa horrível, Nossa. né? Verdade. Mas se você não fala francês, tem como você se virar em Quebec? Você consegue trabalhar, viver? E Montreal e talvez em Gatineau, que são cidades que... Montreal que é bilíngue por causa da história mesmo. Gatineau porque é fronteira com Ottawa, tem só uma ponte que divide, então tem gente de Ottawa que mora em Gatineau e vice-versa. Mas uma cidade como Quebec é bem complicado. Eu já tive uma situação onde eu fui comprar patins e uma coisa muito presente lá é que eles percebem que você é de fora por qualquer detalhe. Até se você tiver o sotaque de outra região do Quebec, eles percebem. Aqui tem isso, o sotaque muda nas regiões e às vezes um quebecois que mora na região não entende o outro. Tipo, Nossa. é muito pro norte ou na região de Gaspésie, é muito diferente o sotaque e às vezes eles não se entendem também. Então eles percebem. Você consegue perceber, deixa eu te perguntar, porque eu já percebi pessoal de Quebec falando, você comparando com o pessoal da França, assistindo filme e tal, não é uma coisa tão charmosa. Eu acho mais charmoso o francês da França. Ele é mais clean, né? Eu não sei, uma coisa mais romântica, não saberia... Eu acho que o francês daí é uma coisa mais... É quase puxado pro inglês, assim, a questão do Sim. sotaque mesmo, né? São duas coisas, ele é puxado pro inglês e ele é influenciado diretamente pelo francês mais antigo. Então, quando você vai entrar no ônibus, você não fala eu vou entrar no ônibus, você fala eu vou embarcar no ônibus. Porque por causa das navegações, embarcar e desembarcar. Aí na França não, você vai pegar o ônibus e tal. Então tem muita coisa que é muito específico, eles têm muito R no meio. Vai falar não sai tem um R que fica perdido no meio da coisa. É muito diferente. No início você chega, você tem que tentar desentupir o ouvido, depois você acostuma. E eles falam muito lá no meio das coisas. Tem várias expressões bem diferentes, né? E eu conheço uma pessoa da França que mora aqui, que é noiva de um amigo, e ela no início, para entender, ela disse que foi um pouquinho difícil, mas depois acostumou também.
Nossa, até pra própria francesa isso É. é difícil, né? Imagina pra quem... Deve ser tipo o Verdade. português brasileiro de Portugal, né, pra Não, gente. deve Isso. pegar rápido, né? Mas... Não, e você percebe, eu tava outro dia almoçando, eu sabia que tinha 2 quebecois falando com 2 francesas. É claro, é bem clara a diferença, assim. Mas assim, lá eles, além de terem sido acolhedores, prestativos e tal, eles ficam curiosos, querendo saber de onde você vem mesmo. E nessas regiões que não são as poucas regiões que tem alguma influência do inglês, eu acho meio impossível querer viver só com inglês, pra arrumar emprego, às vezes é bem difícil. Até lá mesmo, por exemplo, secretária bilíngue, eu via muita vaga. Eles tinham dificuldade de encontrar uma pessoa bilíngue mesmo. Então, assim, quem quer vir fazer intercâmbio, imersão em língua aqui, realmente eu não aconselho, porque é muito, muito mais francês. As pessoas, como eu contei, que falam inglês aqui, falam de dificuldades e tal. E, enfim, não é o melhor lugar. Aqui é francês mesmo, o inglês vai ser uma língua de trabalho, uma língua que pode te dar uma vantagem em alguns momentos, em bairros bilíngues e tal. Mas quanto mais sua profissão tá ligada à questão humana, o governo vai pedir que essas vagas sejam em francês e vai influenciar, incentivar que aconteça assim. Então não é realmente o lugar para vir querendo falar inglês. O inglês vai ser a segunda língua mesmo. E você falou uma coisa interessante, inclusive, que não é uma questão de preconceito, mas é uma questão que eles não sabem mesmo, né? Eles não sabem falar o francês porque justamente o governo não incentiva. O governo faz uma deseducação, vamos dizer assim. Mas eles têm interesse, né? Você falou que eles tentam conversar e tal, se esforçam, né, para entender, não é isso? Olha, eu não sei como eu classificaria isso. Em cidades grandes, como, no caso, Montreal, o inglês eles sempre vão buscar, mas eu já vi umas estatísticas que, sei lá, acho que 60% da população não vai ter um inglês muito legal ou não vai ter inglês nenhum. Então, mesmo que a gente veja bilíngue, vai ter muita gente que ainda assim não é. Eu vejo gente que não fala, realmente, entendeu? Ou que fala um inglês de ensino médio e que às vezes precisa e na hora sai tipo tarzânico, entendeu? E nas outras, tarzânico. Minjane, não sei o que e tal, é por aí. A gente fala macarrônico. Macarrônico, eu acho que tem a mesma coisa. Mas assim, nas cidades que não são, tipo, essas cidades que vão ter fronteira com a parte inglesa que talvez precise, realmente, alguns vão ter no ensino médio, alguns vão se esforçar, mas o francês é o mais confortável, é o que permanece, entendeu? Então não sei se esse interesse ele vai assim tão além e tal. Depende da pessoa. Tem pessoas que vão buscar curso, tem pessoas que ficam por ali, necessidade de trabalho, não sei. Então, sorry. Não. Sorry. Désolé. Verdade. Tá vendo, Fabiana tá com francês afiadíssimo. Né? Eu não sei, Dimitri, como eu avaliaria isso. É muito... Precisaria Mas não de tem estudo. essa questão que a gente ouve, que eles têm ódio. Se você chega lá falando em inglês, eles ficam com ódio mortal de você, assim. Não existe isso, então. Você não sentiu, pelo menos. Os jovens não, já teve caso, não de ódio, mas de você perguntar em inglês, a pessoa claramente entender, mas responder em francês e não falar nada em inglês. Tem um ou outro que é bem conservador e tal, mas não é maioria não. Eu acho que tá bem aceito essa questão já. Até porque existe um momento que é necessário para negócios. A pessoa tem que ter para que a coisa evolua, vá para frente. Mesmo que o francês ele vá continuar, ele seja mantido, seja incentivado, o inglês ele precisa para que se amplie, porque afinal é a língua internacional, né? E é sempre bom que você tenha uma segunda língua, né? Qualquer pessoa teria que ter uma segunda língua. Assim. Verdade. Ajuda. Bom, então para quem está interessado, né, em vir para cá, pro lado do Canadá, pro lado de Quebec, né, tá uma dica ótima aí da Mandy, que é estudar francês e não, assim, se você não fala nenhuma das duas línguas, né, e acha que o francês é mais fácil de aprender, eu acho que né, porque é mais próximo do português, é uma língua de origem latina também. Eu discordo porque eu acho que inglês a gente já escutou muito, né, desde que a gente nasce a gente escuta inglês em filme e tal, então eu acho que a gente tá mais habituado, mas é uma questão pessoal, né. Mas assim, eu acho que pra quem já tem uma aula ou alguma noção de inglês, o inglês pode ficar mais fácil, porque é absorvido por osmose. Mas pra quem nunca teve nenhuma aula, nenhum contato, eu acho que o francês ele vai melhor. Eu acho que a gramática é muito parecida. É mais fácil de aprender. Eu vi assim, né, outras pessoas que deram início no processo por Quebec e aí começaram a fazer francês e aprende tão rápido. Quer dizer, você vê gente que começa a falar um inglês, assim, inglês.
Você vê gente que começa a falar francês pra se virar mesmo em 1 ano. E em inglês, eu acho que é mais difícil. Você estudando 1 ano de inglês, você se virar bem. Assim, digo estudando lá no Brasil, tá? É, verdade. Quem eu conheço que não tem noção nenhuma de inglês, prefere ficar com francês. E quem eu conheço que aprendeu inglês primeiro, que já tá mais familiarizado, acha inglês mais fácil. É bem relativo. Vai assistir a Amélie Poulain, meus queridos. Vai assistir que vocês aprendem francês. Verdade. Muitos filmes bons. 1000 vezes. É um bom filme pra assistir 1000 vezes, inclusive. Legal, Mandy. Bom, então esse foi o nosso programa sobre diferença ali de inglês e francês. Né? Se você quiser saber mais informações sobre o Quebec, é só sempre ficar atento no canal da Mandy. O link tá aí, inclusive. Mandy e mais. E se quiser saber mais informação do lado de cá, assiste o nosso. O ideal é você saber informações dos dois lados, né? Ficar Verdade. informado pelos dois lados. É sempre bom. Né? E eu queria agradecer a tua presença aqui no nosso programa, Mandy. Muito obrigada. Eu falando. Obrigada a vocês. E, bom, gostaram do vídeo? Lembre-se do like, né? Um joinha, se inscrevam no nosso canal, né? E divulguem o vídeo, né? Compartilhem, que é sempre bom, né? É isso aí. E voltamos. Comentem o que acharam, opiniões sobre esse tema controverso. E no canal da Mandy também tem um vídeo, né? Com esse crossover também sobre um outro assunto. Entra lá agora que também tá tendo esse nosso intercâmbio de conversas. Toda vez que estiver aqui no nosso canal, vai ter lá no dela também sobre um assunto diferente. Então vale a pena ver os dois. Exatamente. Valeu, até a próxima. Até mais. Tchau.